A Marquês de Sapucaí sempre foi o palco da grandiosidade, do ritmo e da exaltação da cultura brasileira. Mas na noite de abertura dos desfiles da Série Ouro em 2026, o brilho das lantejoulas dividiu lugar com a política institucional. Para aliados do governo, foi apenas um desfile homenageando a história de Luiz Inácio Lula da Silva. Para a oposição, parecia mais um palanque de 700 metros de extensão. Entre carros alegóricos e fantasias, a Acadêmicos de Niterói apresentou um samba-enredo dedicado ao atual presidente em pleno ano eleitoral. Lula, mesmo quebrando protocolos, invadiu a pista de desfile para posar com a bandeira da escola, sob os gritos de uma plateia dividida entre o entusiasmo e a indignação, com direito a vaias e queda na audiência. Mas por trás do espetáculo, surgiu uma questão que tomou conta do debate público. Onde termina a liberdade artística e começa o crime de propaganda eleitoral antecipada? E como um desfile financiado em parte com recursos públicos pode se transformar em um ataque frontal a adversários políticos? Entenda agora com a Brasil Paralelo os detalhes desse desfile que sacudiu o debate jurídico e político do país. O enredo do Alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil, não se limitou a contar a história biográfica do petista. A Acadêmicos de Niterói também se utilizou da estética carnavalesca para criar oponentes e exaltar pautas específicas do governo. A comissão de frente e o carro abre-alas trouxeram referências a Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. A encenação dos personagens começa com Lula passando a faixa presidencial para Dilma em 2010. Logo depois, o personagem que representa o ex-presidente Michel Temer surge arrancando a faixa da petista, representando o impeachment de Dilma. Para a esquerda, a alegoria faz referência ao golpe que, segundo eles, Dilma teria sofrido. Nessa ala, o Bolsonaro surge entre grades, caracterizado como o palhaço Bozo, como é chamado por seus opositores. O personagem faz arminhas com as mãos e flexão de gangorra. No quarto carro, a referência está no palhaço com uniforme de presidiário e uma tornozeleira danificada, uma referência ao episódio de novembro de 2025. O ex-presidente também aparece sendo preso pelo ministro Alexandre de Moraes. A letra do samba reforçava que não é digno fugir, em uma alusão à viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos ao final de 2022, após perder as eleições. Outra menção aos americanos apareceu na ala do Mickey, que fez uma referência satírica ao deputado Eduardo Bolsonaro e suas declarações passadas sobre viagens aos Estados Unidos. Uma das alas mais comentadas retratou a família tradicional, formada por um casal heterossexual e filhos, em uma lata de conserva escrito família na embalagem. A mensagem visual sugeria que esse setor da sociedade estaria alienado ou enlatado por discursos manipuladores. Nas latas de conserva apareciam representações de fiéis evangélicos, militares e mulheres brancas. O uso de símbolos religiosos para fins de escárnio político gerou imediata reação das frentes parlamentares ligadas às igrejas, que classificaram o ato como intolerância religiosa disfarçada de arte. O governo Lula sabia cada ala que iria desfilar e eles aprovaram zombar da igreja evangélica desta forma, zombar do povo evangélico desta forma. Você pode discordar de alguém, pode debater política, mas ridicularizar a fé de milhões de brasileiros é preconceito religioso. E preconceito religioso é crime. A escola, como quem ilustra um plano de governo, também apresentou alas com menções à taxação de bilionários, bancos e casas de apostas, além da defesa do fim da escala de trabalho 6x1, proposta defendida por Lula e tema que o presidente tem sinalizado discutir em ano eleitoral. A pauta foi apresentada como bandeira trabalhista alinhada ao discurso histórico do petista. Embora a diretoria da escola tenha orientado os componentes a evitarem o gesto do L para não configurar propaganda eleitoral antecipada, a sugestão foi ignorada. Sambistas e público sincronizaram o gesto durante todo o trajeto da escola.
Lula disputará a reeleição em outubro. A primeira-dama Janja, que era aguardada para desfilar em um dos carros alegóricos da escola, desistiu de participar em cima da hora. Lula, porém, desceu até a pista, tirou fotos e beijou a bandeira da agremiação. A legislação eleitoral brasileira é rígida quanto ao período de campanha. Oficialmente, a propaganda só é permitida a partir de agosto do ano eleitoral. Para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em seu artigo 36-A, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Para o TSE, candidatos têm o direito de se manifestar sobre ideias e projetos, dar entrevistas, apresentar propostas de governo, entre outras, desde que não peçam votos. O que não pode é pedir voto expressamente, ou também pedir não voto, como dizem os magistrados, como diz a Justiça Eleitoral. Ou seja, você pedir que o eleitor deixe de votar no seu adversário também não pode. O que não quer dizer, né, Pedro, que a Justiça não possa vir a entender, por exemplo, que esse desfile tenha infringido esse limite de alguma forma, como, por exemplo, algumas menções como ao número 13, que aparece no samba enredo, né? 13 dias, 13 noites. Mas o fato é que o presidente Lula já está em pré-campanha há muito tempo e aqui no Brasil a pré-campanha ela é uma zona cinzenta. Na prática, pode quase tudo, como você disse. Quando a campanha começa de fato, aí a Justiça Eleitoral marca em cima. Mas o longo período de pré-campanha é marcado por uma certa liberdade total. O presidente Lula tem feito de eventos oficiais verdadeiros palanques. Agora, recentemente, ele esteve em Salvador, no aniversário do PT, foi num ato oficial entregar ambulâncias e anunciar investimentos na saúde e transformou aquilo praticamente num ato eleitoral. Não pediu voto de forma explícita, mas está lá utilizando a estrutura do governo. O problema é a subjetividade. A defesa da escola e a base do governo argumentam que o carnaval é uma manifestação cultural protegida pela liberdade de expressão. Por outro lado, opositores apontam que a exaltação da imagem de um candidato à reeleição, somada à ridicularização de seus prováveis adversários políticos, configura um desequilíbrio no pleito. Apesar da polêmica, o histórico do TSE em relação ao carnaval tem sido de cautela, evitando censurar enredos. A resposta política da direita não demorou. O Partido Novo e parlamentares da oposição protocolaram ações no TSE pedindo não apenas a multa por propaganda antecipada, mas a investigação de abuso de poder que poderia levar em última instância a cassação do registro ou a inelegibilidade de Lula. Kim Kataguiri, que já havia tentado sem sucesso barrar o repasse de verbas para a escola, reforçou que o enredo foi construído com a participação ativa de dirigentes do PT e da primeira-dama Janja. Nos bastidores do governo, o clima é de apreensão. Apesar da euforia pública com o desfile, interlocutores jurídicos do governo admitem que o excesso de entusiasmo da Acadêmicos de Niterói pode ter dado munição jurídica para os adversários. Apesar das inúmeras tentativas de proibirem a escola de desfilar, a Corte do TRF2 negou os pedidos por considerar que se tratava de censura. Por outro lado, os ministros André Mendonça e Carmen Lúcia destacaram que a liberação não é um salvo-conduto e que eventuais irregularidades poderão ser apuradas posteriormente. Todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais. Havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação.
O carnaval de rua também não escapou da politização. Em blocos de São Paulo, parlamentares do PT e PSOL distribuíram materiais pró-reeleição de Lula. Os leques exibem explicitamente o número do PT nas urnas. A distribuição de leques com teor político em blocos paulistanos não é inédita. Em 2024, ano de eleições municipais, o TRE de São Paulo chegou a aplicar uma multa de R$5 mil ao próprio Boulos, que meses depois concorreria à Prefeitura de São Paulo por propaganda eleitoral antecipada durante o Carnaval. Alberto Rolo, advogado especializado em direito eleitoral, explicou à CNN quais as implicações caso seja comprovado que houve propaganda eleitoral durante o desfile. Agora, aquele refrão repetido, olê, olê, olá, Lula, aquele é o refrão das campanhas eleitorais do Lula, e aquilo foi repetido muitas vezes. Então, fica parecendo um verdadeiro comício de campanha, né? Repetindo aquele refrão várias vezes. Então, acho que esse foi um exagero e não dava para falar isso antes de ver o desfile, como o samba enredo seria desenvolvido na avenida. Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante, Carol, vamos lá. O enredo ontem era a homenagem ao Lula, homenagem ao passado, o que ele fez, o que ele foi, como ele foi construído, como ele se construiu. Então, falando do passado. E eu vi ontem referências ao presente e, por exemplo, quando fala de escala 6.1, é uma clara referência ao futuro. É alguma coisa que eu também li no noticiário, que é uma bandeira de campanha do Lula, a escala 6.1. Além de falar de não taxação, né, de defesa de soberania. Então, não é o passado, é o presente, é o futuro. Então, essas vinculações, então, são dois pontos. Vinculação do jingle de campanha para ser usado no futuro e vinculação às bandeiras de campanha, isso me chamaram a atenção, então eu acho que são dois pontos graves. Se for considerada propaganda eleitoral antecipada, agora não pode ter propaganda eleitoral nenhuma, qual é a pena, qual é a sanção? Multa. A multa, o valor é de R$5 mil mínimo a R$25 mil máximo, ou, esse é o que diz a lei, o valor da propaganda. Então, já houve partido, já houve gente que pediu. Quanto é que custa o desfile lá da escola de Niterói? 5 milhões, 10 milhões, eu não sei. Mas aí a lei diz que é 5 mil até 25 mil ou valor equivalente à propaganda. Esse é o primeiro ponto. Mas isso é sanção pecuniária, Carol e Theo. O mais importante é que, se for considerado abuso do poder político, abuso do poder econômico, aí a sanção é muito pior, é cassação. Então, precisa tomar muito cuidado. O Carnaval costuma ser lembrado como o espaço oficial da crítica social e da liberdade. Mas quando o desfile se transforma em um campo de batalha ideológico, a festa deixa de ser um fator de união para virar uma peça na engrenagem da polarização que divide o país. Para muitos brasileiros, o que se viu na avenida foi o uso da atenção pública e de recursos do Estado para carimbar um projeto de poder muito específico. Por trás do brilho e das fantasias, existe uma estética de entretenimento que acaba maquiando a realidade e escondendo os fatos. Mas os problemas reais do Brasil e as disputas de poder nos bastidores são muito mais complexos do que qualquer samba-enredo consegue explicar. Enquanto a avenida canta, a vida real exige um olhar muito mais atento. Quantas outras estruturas de poder hoje continuam se formando enquanto a maioria está distraída? A Brasil Paralelo existe justamente para trazer respostas e investigar essas conexões que raramente são explicadas com profundidade. Um jornalismo baseado em fatos, contexto e responsabilidade. Sem dinheiro público, sem partido político. Tudo o que produzimos só é possível graças a pessoas como você. Para você que acompanha esta análise aqui no YouTube, liberamos uma condição exclusiva que não existe em nosso site oficial: o acesso ao plano mensal da Brasil Paralelo. Esta oferta pode sair do ar a qualquer momento e permite que você ative seu acesso hoje mesmo.
sem comprometer o limite do seu cartão com assinaturas anuais. Ao garantir seu acesso agora, você não está apenas assistindo um streaming, você está assumindo o controle da sua formação cultural. Você terá em mãos mais de 100 produções originais que pautaram o debate nacional, como Brasil, A Última Cruzada, a série que resgatou a nossa história e reconectou milhões de brasileiros com as suas raízes. Terá acesso também ao grande sucesso Entre Lobos, um documentário que expõe sem filtros a realidade da segurança pública que você vive no Brasil todos os dias. Você também terá acesso a um catálogo de obras premiadas com a nossa curadoria, reunindo grandes filmes como A Vida dos Outros, que retrata a vigilância do Estado sobre o indivíduo, e o impactante Incêndios, uma jornada profunda sobre identidade e verdade. São histórias selecionadas por nossa curadoria para garantir que seu tempo de lazer também seja um tempo de formação, disponíveis agora por apenas R$ 29,90 por mês. Para que você não tenha dúvida se vale a pena ou não assistir ao ativar sua conta hoje, você recebe 30 dias gratuitos do Tela, nosso aplicativo de audiolivros com obras escolhidas a dedo. J.K. Chesterton, Machado de Assis, George Orwell e outros grandes autores te esperam no Tela. Tudo em alta qualidade para você ouvir onde, quando e como quiser. Ainda ganha 100% de cashback. Você paga R$ 29,90 e recebe o mesmo valor integral em créditos para usar em qualquer outro produto ou treinamento da Brasil Paralelo. Basta entrar em contato com nosso time de atendimento para que eles auxiliem na ativação do seu saldo. Tudo isso com 7 dias de garantia contra qualquer tipo de arrependimento. Se quiser desistir de ser um membro, devolvemos seu investimento. Essa é uma condição com risco zero. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora.